Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal, bom, estamos aqui para mais um episódio. Hoje eu tô com a Márcia Coutinho, né? Ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, cantora também, várias coisas. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a carreira dela. Eu queria te agradecer desde já, Márcia, pela sua disponibilidade, em você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente, né, comigo aqui. Muito obrigada e sinta-se bem à vontade, tá bom? Renata, tudo bom? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, conversando com você, com seu público. E é sempre muito bom falar sobre dublagem. Eu queria que você começasse a contar, Márcia, pra gente como é que você começou na dublagem, porque você já tinha, né, já estava assim numa carreira de cantora, né? Como é que você chegou até a dublagem? Eu comecei na dublagem cantando em 1992. Comecei cantando no filme Natal dos Muppets, né? Na época, quem me convidou foi meu irmão, ele era diretor musical. Ele começou, a primeira produção de direção musical dele foi da Bela e a Fera. E Uhum. esse filme foi tipo um ano depois, e ele me convidou para fazer parte do coro dos Muppets, né? Então tinha que fazer vozes diferentes. E foi assim uma coisa muito maravilhosa. Eu fiquei apaixonada pela dublagem. é, E na época eu era funcionária pública e Uhum. morava em outra cidade, então de vez em quando eu vinha para o Rio para gravar algumas canções, né? Porque tinha tinha muitas produções com música, né? Tinha muito home video da Disney, Cante com Disney, tinha uma produção boa de música. Uhum. E eu me apaixonei pela dublagem, mas para eu realmente assim virar uma atriz em dublagem, eu tinha que fazer teatro ainda. Eu teria que mudar minha vida totalmente, né? Então eu Sim. demorei alguns anos para tomar essa decisão. Eu fiquei 10 anos só cantando na dublagem, né? Uhum. Nesse período que eu resolvi fazer teatro, fui fazer teatro, e depois que eu me formei no teatro, eu comecei também como atriz em dublagem. E então, assim, é, na dublagem, eu vou completar esse ano 33 anos, né, como cantora e atriz, mas vou completar 23 como atriz em dublagem, porque eu demorei um pouco para tomar essa decisão, porque realmente foi uma mudança muito radical, mas assim, uma das minhas melhores escolhas na minha vida. Uhum. Você, quando cantora, você chegou a fazer parte de alguma banda, alguma coisa assim, na época em que você cantava? Eu morava em Petrópolis, né? Cantava num quinteto vocal, a gente cantava música popular, e também às vezes cantava, assim, em festa de colégio, né? Era Uhum. chamada assim para cantar, mas assim, é, bem esporadicamente. Mas sempre cantei muito em coro, né? Desde 13 anos de idade que eu cantava em coral. E cantar mesmo, assim, desde que eu me entendo como pessoa nesse mundo, eu tenho lembranças minhas cantando, desde muito pequenininha. Eu adorava cantar. Só não gostava que ninguém me visse cantando. Mas eu estava Sério? sempre pelos cantos cantando, sempre, sempre. Então, eu acho assim que o canto é uma coisa que veio assim na minha alma, né? É claro Uhum. que a gente a gente estuda depois, a gente aprimora, né? Mas é um dom assim que eu recebi e que está na minha alma, faz parte de mim. Não existe uma Márcia que não cante, sem cantar. Canta no banho, canta no carro, canta sempre cantarolando. Mas sempre fui muito inibida, muito tímida, assim. É, Sério? eu sempre fui. Eu acho que é por isso que eu me encontrei muito na dublagem, porque é, o subir no palco, né? Eu gosto de cantar e gosto do que a música pode levar, mas eu acho que me falta assim, os atributos de tô aqui, o palco é meu, sabe? Eu sou um Uhum. pouco inibida, né? Uhum. Mas, mas assim, Meio de público, né? aí, Eu acho assim, né? assim, para cantar em público, assim, eu peço. E gosto quando as pessoas começam a interagir, você vê que as pessoas estão gostando, é maravilhoso. Mas assim,
Não é aquele lugar assim que, tipo assim, se esse lugar é ninguém me tira daqui. É um lugar assim mais de conexão, de alma mesmo. Então, eu acho que me faltam atributos assim para ser uma cantora solista de pop. Então, eu me encontrei muito bem dentro do estúdio, né? E na dublagem, que eu sou assim, apaixonada, acho esse poder que a dublagem tem de você estar dentro de um estúdio, quatro paredes, gravando uma produção que depois vai ecoar por todo o território nacional e vai chegar em momentos diferentes, de pessoas diferentes e tocar de uma maneira diferente. Isso eu acho muito mágico, né? Então, a voz entrar na casa das pessoas e acalmar, e emocionar e transformar. Hum. Uhum. Mas, é assim, Márcia, você está falando desse seu período quando cantora, de criança. Alguém da sua família, né? Tirando o seu irmão, é claro, né? Mas, assim, seus pais, alguém tinha essa parte artista, gostava de cantar, né? De onde A você minha mãe, herdou isso? a minha mãe, ela não foi cantora porque ela foi impedida, né? Porque numa época assim, ela chegou a cantar em rádio e tal, mas aí quando meu avô descobriu, meu avô não queria que ela fizesse isso e tal. Então, a minha mãe até hoje, ela adora cantar. Minha mãe tá com 79 anos e ela canta bem, né? E a minha casa era recheada de música, não existia a minha casa em silêncio. Tinha sempre, era vitrola tocando e tocando muita música boa, muita coisa boa. Minha mãe gostava muito de música, cantava junto, então é, eu cresci assim com a música dentro de casa, né? E a minha mãe, assim, ela só não realizou, né? Mas ela é uma cantora também, ela é a nossa inspiração. Meu irmão também é cantor, né? E, Sim, sim. e é isso, é dela. Todo esse seu lado artístico, né? É Você dela, é chegou a dela. aprender algum instrumento, a tocar algum instrumento? Eu toco violão, estudei 3 anos de violino também, mas violino estudei de 14 a 17 anos, né? Hoje em dia, se eu pego um violino, eu não toco nada, mas assim, você não perde a mão, né? Mas tocar, não toco, porque é um instrumento bem difícil e que requer muita prática, nunca mais eu pratiquei. Mas o violão, eu toco um violãozinho, canto, me acompanho, né? E também gosto de fazer uma coisa assim, muito assim, entre amigos, num cantinho, e eu, assim, mas tocar para público também não é assim muito o meu barato, não, mas gosto bem de tocar um violão. Entendi, entendi. Bom, Márcia, começando a falar um pouco dos seus personagens, assim, que são muitos, né? É difícil caber numa entrevista só, mas, mas assim, eu queria que você falasse como é que foi fazer a Garnet, né? O que que ela representa para você? Como é que foi dublar esse personagem, né? A Garnet de Steven Universo. A Garnet é uma personagem muito especial na minha carreira, na minha trajetória, porque ela é a personagem que mais me conecta com o público, né? E ela entrega muito para as pessoas e para mim também. Então, ela consegue fazer uma conexão, me saiu agora a palavra, uma catarse, né? Entre, entre mim e o público de uma maneira muito forte mesmo. Ela é uma Uhum, personagem que ela simboliza o amor, né? Então, eu sou uma pessoa assim que eu me considero, assim, eu me classifico, né, me analisando aquelas coisas que a gente olha pra gente, a gente não consegue. Ah, será que eu sou isso? Será que eu tô viajando? Mas não, eu sou uma pessoa que também me reconheço com um amor muito grande dentro de mim, uma pessoa muito amorosa. uhum. E então, assim, passar nesse teste da Garnet, receber essa personagem, para mim foi muito forte, emocionante e tem sido, né? Nossa, eu tô sempre tendo alguma conexão, interagindo com alguém, as pessoas me procuram para contar alguma coisa que essa personagem fez na vida delas e acaba me emocionando demais, né? Eu Uhum. vejo assim, uma troca, através dessa personagem, uma troca de amor com pessoas que eu nunca vi, assim, muito forte. Então a Garnet representa
para mim, esse amor que ela simboliza. Sim, sim. Tem alguma, assim, você falou de histórias, né, que as pessoas... Tem alguma que você possa comentar, assim, com a gente, né, que você tenha recebido? Eu tenho algumas histórias, né, da Garnet. Seria que ser uma entrevista só de histórias da Garnet. Mas, assim, a primeira vou contar uma coisa que eu já contei em outras entrevistas, né? É, quando eu gravei o dueto que é da Garnet com a Connie, que eu acho que o nome da música, eu vejo, aí vai um pensamento, aí vai uma reflexão, uma coisa assim. Uhum, Porque cada lugar tá com um nome diferente. Mas quando eu entrei no estúdio para gravar, que o diretor passou a música para mim, é, eu senti uma, eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, de que aquela música ela vinha como cura para aham, muitas pessoas. Mas eu senti isso assim na hora, não sei te explicar não, tá, Renata? Só sei que eu senti na hora, e ali eu falei, meu Deus, essa música vai ajudar muita gente. uhum, E quando eu senti isso, eu fechei meus olhos, né? O diretor passa várias vezes para escutar, para guardar a melodia, né? Algumas vezes, então. Eu falei, passa de novo. Conforme eu fui passando, eu me conectei, assim, em pensamento com o divino e, e falei assim, eu entendo que essa música é uma missão para essa juventude que está aí, para quem vai receber. uhum. E se eu tô sendo um desses canais da música, é, que eu consiga fazer é, ela ser ela cumprir essa missão, né? E eu, como canal, receba toda a inspiração do Uhum. divino para poder fazer da melhor maneira possível. Então, esse foi um momento assim, muito forte, muito único dentro do estúdio. E, e eu simplesmente cantei. Cantei a música, gravei, saí com isso na cabeça, assim, meu Deus, que foi isso que eu senti? Que coisa forte, tal. Passou o tempo, eu fui num evento em Campinas e E lá eu encontrei, não vou entrar em detalhes, vou ser um pouco detalhista para contar as coisas, né? Ah, fica à vontade, pode ficar à vontade. Mas lá encontrei uma menina de 18 anos que, que eu tive a possibilidade de encontrá-la caminhando assim pelo evento e eles me reconheceram e tal. E, e ela falou comigo assim, eu viajei 3 horas só para te ver, porque você Nossa, salvou a minha vida. Eu olhei para ela assim, assustada, eu falei, você entender, nossa, né? que foi? Eu falei, nossa, como assim? Ela falou, não, eu estava pronta para desistir de tudo. Eu cheguei em casa muito triste e eu não queria mais viver. E eu liguei a TV e estava dando Steven Universo e começou a música e veio uma repetição. E quando a música terminou, todo o meu pensamento tinha mudado. Essa música me Nossa, libertou de um caramba. momento. E aí aquilo foi muito forte, a gente se abraçou, a gente chorou, né? E foi muito forte porque foi o primeiro feedback que eu tive dessa música depois dessa sensação que eu tive no estúdio. E isso Uhum. foi nem sei quanto tempo depois, né, de quando eu gravei. E a partir desse momento eu comecei a ter tanto pelo Instagram, né, algumas pessoas falando comigo dessa música, que essa música servia para quando algumas pessoas têm crise de ansiedade, essa música conseguia acalmar, fazer a pessoa sair da crise. E assim, foram vários relatos em relação a essa música. E não só em Uhum. relação a essa música, mas em relação ao Fãs da Garnet e tal. Mas essa música, eu acho que contar, já que você pediu pra contar uma, eu acho que foi assim, o mais forte é, é, da Garnet, assim, tá muito relacionada a esse dueto da Garnet com a Connie. Uhum. E eu acho que é assim legal também você ver, né? Acho que o retorno das pessoas, né, para o Nossa, seu isso aí. trabalho e tudo Renato, isso aí não mais. tem preço, sabe? Eu não sou a pessoa mais organizada no mundo, eu sou assim, é, bem desorganizada na internet, no WhatsApp. Acho que você mesmo pode ver, né? Às vezes você mandar uma mensagem, meu Deus, não vi, relata, desculpa. Você responde 2 dias depois, A gente entende, é muita porque assim, às coisa. vezes o que acontece? A gente hoje em dia trabalha, a gente não entra com celular no estúdio. Aí você fica um tempo sem celular. De repente você vai entrar em outro trabalho, você vai pegar o carro, vai dirigir, então não tem tempo de olhar tudo que está ali.
Aí, é, aí você responde aquilo que a pessoa está esperando você responder de imediato. É um horário de dublagem, é uma coisa, e não vê as outras coisas. Então, aquilo às vezes rola, sai do teu campo visual e você perde aquela mensagem. Se você não tem a disciplina de à noite, deixa eu ver tudo que eu perdi. De Uhum, uma época eu falei, não, vou começar a fazer isso. Mas não consegui dar sequência a isso. Então, é, muitas vezes eu perco, né, as mensagens que eu recebo e tal, mas sempre que. Mas estou sempre ligada para tentar responder, e é muito bom essa interação, né? Então, assim, eu recebi muitas mensagens, não só em relação a garras, meu trabalho, esse feedback do nosso trabalho, né? A gente trabalha, é, eu acho assim que a dublagem foi a minha escolha de uhum, vida, de sustento, de, de realização na vida, de entregar alguma coisa da minha alma para o mundo, né? Mas primeiro começa essa realização em mim. Estou realizando uma coisa da minha alma, mas ela vai para o mundo, então ela vai com uma função social e então ela atinge as pessoas. E eu procuro ali, naquele momento, eu estou me realizando e sei que a partir daquele momento eu estou realizando na vida de alguém. Eu entro no estúdio muito com esse compromisso. uhum. E aí, quando eu tenho um feedback disso, porque eu faço com todo o coração, com todo o amor, com todo o respeito, com seriedade, com compromisso. Quando vem o retorno, um feedback, e você vê que está chegando, né, nas pessoas, da maneira que você quer que chegue, senão não faz sentido a vida, né? Aham, E é assim, fantástico. Para mim, assim, é fechamento, sabe? É muito bom, entendi. Sim, é sim. muito bom. A gente ainda vai continuar nos seus personagens, mas eu tenho um amigo que ele é muito seu fã, o nome dele é João. Aham. E ele te deixou, né, quando eu falei que eu ia fazer entrevista com você, ele te deixou uma pergunta. Ele queria Uhum. saber de você como é que foi, né, dublar né, a Jaina, que é do jogo lá do Hearthstone. E Sim. também se você joga assim, se você tem esse costume de jogar, né, alguma das coisas que você já dublou, dos jogos que você já dublou, e, se possível, que você mandasse um abraço pra ele com a voz da Jaina. Irmão querido, obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada. A Jaina, eu gravo a Jaina desde 2011, e é uma personagem que tem sempre uma expansão nova, né, para fazer. Uhum. É, Eu só queria Só falar que eu sempre jogo com ela, tá? é mesmo? Que legal! Sim, eu sempre jogo com ela. Então, mandar um abraço para você com a voz da Jaina. Peraí, que eu tenho que. Porque essa Jaina tem várias fases, né? Ela tem a fase mais obscura, ela tem a fase mais doce. É, João, estou aqui com todo o meu carinho para mandar um abraço para você e dizer que é muito especial receber o seu carinho também. Muito obrigada. Ai, que Acho que seria legal. meio que por aí. Que legal. Você tem É. costume de jogar, Márcia, alguma Não, coisa? eu sou um zero esquerda, eu era ótima no Atari. No Atari eu era ótima, mas assim, já joguei esse daí das cartinhas. Teve uma época que eu joguei. Como é que é o nome desse, da Jaina? É o É, Rastor. Hearthstone, porque tem esse e tem o jogo também do computador. Esse eu nunca joguei. Isso, Mas das cartinhas eu gostava. do. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouco viciada. Porque eu dava Sério? vontade de parar de jogar. Mas eu Ele é muito jogava legal. sozinha. Eu não jogava com as outras pessoas, não. Porque se eu entrar nessa jogar com as outras pessoas, eu não vou querer parar. Então, aí eu cortei, entendeu? Porque Aham. teve uma época que eu recebi até uma chave para entrar e tal. E aí eu tomei um gosto por esse jogo. Mas assim, um amigo me ensinou como jogava e tal, eu comecei a jogar, mas aí não me aprofundei não. Falei, assim, eu tô gostando demais, se eu me aprofundar, isso aí vai virar um evento na minha vida. Vai ficar Mas assim, eu complicado, né? gosto de videogame, eu gosto, mas assim, como eu gosto, e quando eu gosto de algum jogo, eu fico querendo jogar demais, eu fujo de videogame, né?
Uhum. E esses mais modernos, quando eu vejo pessoas falando, joguei com fulano, entrei no mesmo, eu não faço ideia do que seja isso. Isso eu realmente não tive a audácia de tentar, porque eu posso gostar demais. Que isso, mas é muito legal. Olha, a gente pode te adicionar lá no negócio lá do jogo e a gente joga junto, olha só. Pois é, olha, eu acho melhor não, hein, Renato? Já fica a dica. Mas enfim, Márcia. E aí, assim, continuando, como é que foi dublar a Maria, né? Que foi do, dos Vingadores, né? E toda a saga que Uhum. tem dela também, né? Sim, sim. Também foi um teste que eu fiz, né? Que passei para fazer a Maria Hill. E a atriz que faz ela no filme é a Colby Smulders. E eu acho ela uma atriz fantástica. Ela é uma mulher linda, eu acho ótima atriz, ela é Uhum, engraçada, né? Ela é uma mulher bonita que é engraçada, né? Eu uhum, admiro muito isso, quando a mulher é bonita e é engraçada, ela sabe fazer comédia, ela sabe. Então ela é sempre um grande desafio. Nesses filmes mais sérios, assim, tipo Marvel, ela é mais tranquila de fazer. Agora, quando você pega ela fazendo uma comédia, ela é danada, né? Ela uhum. é ótima. Eu adoro, adoro dublar a Colby Smulders. Adoro, já fiz vários filmes dela, série. Tem uma série que fizeram dela na pandemia, é Stumptown, está na Prime Video. Mas infelizmente cancelaram a série. É uma série ótima. Teve a Uhum. primeira temporada e cancelaram Ah, que no meio pena. da pandemia. Uma pena, mas assim, quem quiser assistir é ótima. O problema é que a gente sabe que não vai ter sequência e termina de uma maneira, você fica esperando a segunda Ai, que temporada, agonia que dá isso, né? né? Mas assim, é ótimo, ela dá um show. É uma série que tem comédia, tem ação, tem drama, né? A história dela mesma é um drama, porque ela é uma ex-fuzileira que perdeu o amor dela na guerra. Uhum, E quando ela volta, ela tem um irmão que é síndrome de Down, e os pais dela saíram de casa, deixaram o irmão. Então ela tem que dar conta do irmão, ela não tem emprego e ela resolve ser uma investigadora. Então, uhum. só para dar essa é a sinopse da série. Nossa, E eu a fiquei partir daí curiosa agora. é ótimo, essa série é ótima. É ótima. E ela dá um show, né? O rapaz que faz o irmão dela também dá um show. O rapaz de síndrome de Down, excelente ator. E tem todo o drama dela, nessa situação toda, mas tem romance, tem de tudo na série. Uhum, E nossa, dublar essa atriz é ótima, e assim, nos Vingadores, né, na personagem Maria Hill, nossa, muito especial, fiquei muito feliz de ter passado nos testes, e por passar nesse teste, me abriu o caminho para gravar vários outros filmes dela, e uhum. séries, né, Sim, sim. então, muito bom. Ah, e É, adoro, vou dizer uma coisa que, assim, adoro minha voz nela, acho que combina, não é a combina, nitidez, não, eu combina. acho que combina, acho que Não, você combina. tá certa, amor. Tem um que desce, é isso mesmo. Acho que combina. E uma outra série que você fez também, que foi que acabou recentemente, que foi Stranger Things, né? Quando é que foi dublar a Karen? A Karen é ótima, né? A atriz também é ótima. E eu acho que, assim, cada temporada ela vem. Eles exploram um lado diferente da atriz, né? Uhum, Então, isso é muito, muito bacana. Então, ela pode ir ali, ela mostra, vem a Karen mãe, a Karen mulher, a Karen é, que, forte, que luta, que, né? Então, nossa, também é uma série que eu adoro dublar essa atriz também. Eu acho que é uma atriz que a minha voz combina bem com ela. uhum. E, e estar nessa série é um presente, né? É um presente. Sim, sim. E a gente também tem, que você fez, né? O Shrek, a fada madrinha do Shrek. É da Né? madrinha. Como é que foi? Ah, um presente também maravilhoso, né? Da minha carreira fada madrinha. Foi a minha primeira personagem pela qual eu cantei e dublei, porque antes ou eu dublava, porque nessa época eu tinha muito pouco tempo como atriz em dublagem, né? Uhum, Eu gravei o Shrek em 2004, eu comecei a dublar em 2002, eu tinha 2 anos só de dublagem, e
mas a música era muito na minha região, né? Então, o diretor musical e a diretora de dublagem chegavam à conclusão, porque o cliente queria alguém que cantasse e dublasse, né? Então, eles convocaram para teste pessoas que cantavam e dublavam. Uhum. E o meu irmão que dirigiu a parte musical desse filme, e na época quem dirigiu a dublagem, os diálogos foi a Marlene Costa, perdão. Uhum. E a Marlene, ele ficou na dúvida se eu teria condição de fazer a parte falada, se eu teria maturidade para fazer, né? Sim. E aí ele foi conversar com a Marlene, falou, olha, na música eu pensei em colocar minha irmã, porque a música tem a ver com ela, mas não sei se ela daria conta da dublagem. E a Marlene falou com ele, não, pode colocar que ela dá conta assim, também vamos ficar juntos e tal. E, e aí eu fiz o teste, assim, sem a menor pretensão de achar que eu poderia passar, né? Sério? Sério, sério. Fiz o teste, Caramba. me diverti fazendo, mas assim, é, achava assim, né? Não é pra mim ainda, né? E Uhum. quando veio o resultado, foi uma alegria muito grande, Renata, muito grande mesmo, porque foi a primeira personagem pela qual eu cantei e dublei, né? Porque até então eu só cantava, eu cantava por quem não, pelos dubladores, pelas dubladoras que não cantavam. Ou era Vamos uma dizer assim. coisa ou outra, né? Nunca as Era duas uma coisa ou coisas. outra. Então, por exemplo, tinha uma dubladora que ela não canta. Aí a personagem dela vinha com a música. Se o meu mestre de voz era parecido com o dela, eu ia lá, escutava como ela fez a personagem e gravava a música. Né? Isso eu fazia muito. Mas como eu estava começando a dublar, tinha 2 anos só de dublagem, nunca tinha tido uma personagem que dublasse e cantasse também. E aí veio a Fada Madrinha com essa força toda, né? Uhum. E que marcou a minha vida, marcou a minha carreira, e assim, você vê, tem 22 anos, vai fazer que eu gravei a Fada Madrinha, e ela é querida e citada por todo mundo até hoje. Esse trabalho é Sim. muito citado, reconhecido, e eu sou muito grata por isso. Muito, gosto muito também desse trabalho, do resultado, e agradeço a direção musical do meu irmão, que foi brilhante, e a direção de dublagem da Marlene Costa também, que também me deu todos os caminhos. Eu sei que, assim, Márcia, às vezes vocês não têm muito tempo, porque dublagem é corrido, né? Mas você tem costume de assistir as coisas que você faz? Você gosta de assistir? Gosto, mas assim, às vezes eu não consigo acompanhar, né? Por exemplo, Steven Universo, para todo mundo ficar bem assim chocado comigo, eu não consegui assistir Steven Universo. Vi um Sério? episódio, vi um Caramba. episódio ou outro, mas eu comecei a ver, depois parei. Aí Uhum. quando eu voltar, eu falei, não, eu quero começar de novo. Aí não comecei. Aí, sabe? Então, fico nessa. E é uma série que eu realmente quero vê-la toda, por, pela força que ela tem na minha vida, dessa personagem. E não consegui ainda assistir. Mas, assim, eu sempre vou lá dar uma conferida quando eu sei, né? Porque tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe onde foi lançado, o nome do filme você esqueceu, né? Uhum. Mas quando eu sei que lançou alguma coisa que eu fiz, eu vou lá assistir. Às vezes, se é uma série, eu não consigo assistir a série toda, então, mas eu vou lá dar uma conferida em vários blocos do trabalho, porque eu acho que essa é a finalização do nosso trabalho, né? Porque a habilidade, ela te traz vícios. Então, para você Uhum. não. Cada personagem é único. Eu acho que a gente tem que estar muito neutro dentro do estúdio, entendendo aquele personagem, se colocando dentro daquele corpo, trazendo aquele corpo para o seu, para você viver aquela vida. Então, a gente ganha habilidade, a gente pode ganhar manias de resolver uma emoção sempre no mesmo lugar, sabe? Então, eu cuido muito disso. Quando eu Uhum. percebo que, olha aquilo ali, fiz de novo esse mesmo, fui por esse mesmo caminho, tinha tantos outros. No meu próximo horário de dublagem, eu já entro cuidando dessas coisas que eu vi que eu não quero que se repita, sabe? Sim. Para evitar pequenas coisas às vezes, mas que se você não olhar, elas começam a ficar grandes e depois fica no automático e você não. Eu tenho medo de não conseguir sair daquilo, né? Então, e Uhum. tenho o maior prazer de assistir também, porque é muito bom, né? Foi o que eu escolhi fazer, eu gosto de fazer, ver o resultado, olhar e falar, puxa vida, legal, gostei do que eu fiz, tá falando em português, era isso que eu queria fazer, ou então, puxa, não era isso que eu queria fazer, e poder me corrigir a partir dali.
Eu acho Isso que é fundamental. interessante, né? Você tem esse filtro, porque aí você sabe o que ficou bom, o que não ficou, o que você pode Sim, melhorar, né? sim. E você também fez, o Shrek 3, que foi a Rapunzel, né? A Rapunzel, que também foi teste, né? E que eu achava que, porque foi 3 anos depois, Shrek 4 eu gravei em 2004, Shrek terceiro em 2007. É, 3 anos depois. E quando eu fui chamada para fazer o teste, que também era a mesma situação, queriam que cantasse e dublasse, eu falei, vou fazer, mas isso nem vou passar. Eu acabei de fazer o dois, mas eram Uhum. personagens, apesar das duas serem as vilãs, né? Porque a Rapunzel é a vilã em parceria ali com o príncipe Sim. no terceiro, né? Ela tem, ela é malvadinha, e a Fada Madrinha no dois. Eu falei, pô, eu não vou fazer duas vilãs da mesma franquia, não vou, né? Mas beleza, fiz o teste. E também não esperava passar, não esperava que a DreamWorks fosse me aprovar, pelo fato de eu ter feito o 2. Aham. E fui aprovada. E assim, o que eu acho curioso de tudo isso, mas aí como são duas personagens bem distintas, né? O lugar da voz é um lugar diferente, né? Então, até hoje tem muita gente que quando eu falo que eu fiz o Shrek terceiro, diz, ué, mas quem você fez? Isso para mim é muito Não bom, porque eu reconhece, tinha né? eu tinha um medo muito grande da pessoa que assiste a franquia, vamos, seguido, né? Seguidamente. Assiste, pô, a mesma voz a mesma voz da Fada Madrinha tá aqui na, na Rapunzel, que horror, né? E ficar lembrando da fada. Então, isso não aconteceu. Nossa, isso para mim é ótimo, porque esse era o meu grande medo. Entendi. Você fez Thor também, né, ô Márcia? Que você fez a Também, vida do Thor. Como é que foi fiz a fazer? mãe do Thor. Isso. Gosto muito também. É, teve um desenho que, porque assim, esse lance da Marvel tem que ter cuidado, né? Porque os personagens vão se encontrando pelos filmes, né? Vão se Né? esbarrando, né? Vão se esbarrando, né? Então, quando eu apareci o segundo filme do Thor, é, a minha sorte foi que a Maria Hill só tem uma aparição no final do filme, nem fala tem. Uhum. Porque senão ia ter que optar por uma das personagens, né? Eu ia poder fazer as duas. Mas adorei fazer também a René Russo nesse filme. Nesse caso, vocês têm que optar, né? Vocês não podem fazer o tipo dois personagens normalmente, né? Assim, ao mesmo E tempo. isso, eu acho que isso daí depende muito do que vem na carta criativa do cliente, se o cliente determina, o que o diretor acha, sabe? Uhum. Porque tem umas situações que um dublador só grava dois personagens no mesmo filme. Como foi Sim, o sim. Garcia Júnior na Bela e a Fera. Ele fez a Uhum. Fera e fez o Gaston, né? Você faz isso em. Ai, gente, esqueci o nome da série agora. Nossa, ele deu branco. Se eu lembrar. Acho que nos Simpsons, né? Nos Simpsons, vários dubladores têm mais de um personagem. Por quê? Na época que esse desenho chegou, todos os personagens de Simpsons são fixos. E são muitos personagens, né? Mas só que eles não aparecem muito. Então, para poder dar conta desse trabalho, e é um trabalho bem difícil, né? Uhum. Foi necessário repetir dubladores em personagens diferentes, distintos. E isso ficou assim até hoje. É uma exceção na dublagem, né? Uma coisa que a Besca geralmente, se você tem um fixo, até pelo nosso acordo mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, se você tem um fixo, você não pode fazer outro. Mas isso daí foi uma exceção que teve, porque senão não teria como, né? Pela quantidade de personagens que tinha e a quantidade de dubladores na época Uhum. que chegou. Então, ficou assim, eu nem sei quantos personagens eu tenho nos Simpsons. De repente uns seis, eu acho. Nossa, caramba. É, eu faço a mãe do diretor, que é a Agnes. Eu faço a Selma, que é uma das irmãs da Marge. Eu faço a Luan,
que é a mãe do, esqueci o nome do menino agora, do Milhouse. Eu faço a Lovejoy, que é a esposa do pastor, e a louca dos gatos, que eu me identifico muito com ela. Por que será, né? Por que E tem será? mais uma, que é a mãe do Nelson, que eu não lembro agora o nome dela. Então, eu faço todas essas. Mas assim, já aconteceu, recentemente até que aconteceu, que eu tinha 3 delas numa reunião. Uma Uhum. reunião de mulheres e as 3 estavam na reunião. Mas como cada uma era uma região muito específica, você não diz que é a mesma pessoa que está fazendo, né? Sim. Então, uma era a Selma, que é aquela voz de fumante, arranhada. A outra era a Agnes, eu passo uma voz de velhinha. E a outra é a Love Joy. Então, assim, só para quem está ouvindo, né? Vou tentar reproduzir aqui, falar alguma coisa. Vou falar com a voz da Selma. Vocês que estão me ouvindo, a voz da Selma é essa, né? Agora a voz da Agnes. Vocês que estão me ouvindo, a minha voz é essa. E a Lovejoy, para vocês que estão me ouvindo, a minha voz é essa. É bem Então, diferente. são regiões bem diferentes, né? Então não dá para. Não dá. É. E aí também, Márcia, vamos falar um pouco sobre a Mulher Elástico, né? Como é que foi fazer? Porque teve um espaço grande entre um filme e outro, né? Nossa, muito grande, 14 anos. 14 anos entre um filme e outro. Foi o meu grande presente da dublagem, né? A partir da Mulher Elástica, as pessoas. Que foi no mesmo ano da Fada Madrinha, né? Uhum. O ano de 2004 foi o ano que eu recebi 2 grandes presentes que, que foram assim, um pouco de vitrine para mim, né? Com uma atriz dubladora. Então, foi no mesmo ano. Mas a Mulher Elástica, Os Incríveis, é uma protagonista, né, da Pixar, minha primeira protagonista da Pixar, também no ano de 2004, eu tinha pouquíssimo tempo de dublagem. E eu adoro contar essa história de como ela surgiu na minha vida. Uhum. Na época, eu minutava filme, que nosso script ele é todo marcado, né? Separado por loops e minutado, e eu fazia esse trabalho manual, né? Nossa. Para Double Sound. E eu tava lá na Double Sound, no meu cantinho, marcando filmes, séries e tal. E porque quando eu resolvi largar o serviço público para poder investir na minha carreira como dubladora, eu, eu não podia sobreviver só cantando em dublagem, né? Uhum. Então eu peguei esse serviço de marcação também. Eu marcava filme para 6 diretores. E, e aí estava começando a dublar, né? Dublando pouco e tal, mas estava começando a dublar. Então eu trabalhava, né? Eu estava Uhum. marcando o filme, o Garcia Júnior estava gravando Procurando Nemo, e ele me chamou para fazer umas pontas em Procurando Nemo e tal, gravar umas dobras. E, e eu voltei. Estava lá no meu cantinho marcando, fui lá, fiz essas dobras, voltei pro meu canto para continuar marcando o filme. Dali a pouco ele foi lá onde eu estava, ele falou: Márcia, você vai embora, vai ficar aí mais tempo, vai embora já. Aí eu falei assim: não, vou ficar até mais tarde, eu tenho que entregar isso aí que eu estou marcando. Aí ele falou assim: se você for embora, eu não te procurar aqui, vai lá no estúdio, porque chegou um trailer que eu quero gravar com você. Aí eu falei: tá Uhum. bem. E aí eu não me lembro se ele que veio me chamar, ou se eu fui lá no estúdio, enfim. E, e era o primeiro trailer dos Incríveis. Que, como eu tinha acabado de gravar com ele as dobras em Procurando Nemo, e nesse meio tempo ele recebeu da Disney o trailer do filme do próximo ano, ele viu que o match de voz daquela mulher é muito parecido com o meu, Uhum. né? E aí ele me chamou e esse trailer tinha uma fala dela só em off. Era um trailer que o Senhor Incrível ele ia tentando vestir a roupa não servia mais nele. O trailer era muito em cima disso, ele fazendo um esforço, rolando pelo chão para fechar a roupa de super-herói. E aí lá no fundo ela fala assim, como é que ela falou? Não, peraí. Acho que era, amor, vem jantar! Era só isso. Uhum. E aí ele escutou aquilo ali e ele falou, caramba, é o timbre da Márcia, eu vou gravar esse trailer com ela. Ele gravou o trailer e falou comigo, falou, Márcia, olha,
Esse é um filme da Disney do ano que vem. Mandaram um trailer, esse trailer já vai ser vinculado agora no cinema. E na época do filme vai ter teste para personagem, né? Uhum. Pode ser que chegue mais algum trailer, né? Vou gravar para você, mas. E aí, e assim foi, né? Um ano depois, quando chegou o filme, ele me chamou para o teste e eu tive a felicidade de passar nesse teste, né? Aquela coisa também que me belisca que eu não estou acreditando, né? Uhum. E foi muito especial, né? Muito, fico emocionada sempre de falar isso, porque foi muita emoção. Porque, primeiro, assim, uma protagonista da Pixar, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. E, e ele, e também o meu sobrinho, Bernardo, passou para fazer o Flash. Então, disso, ainda ia ter um registro de um filme que eu estaria fazendo a mãe do meu sobrinho, né? Que legal. Então, tudo isso foi muito especial, muito especial. E 14 anos depois veio o segundo filme, né? Que também foi muito emocionante, assim, estar viva para fazer 14 anos depois, estar com a minha voz em dia, é, fazer, ter chamada para fazer. Então, assim, muita coisa podia ter acontecido e eu não fazer esse segundo filme, né? Não precisei fazer teste, me chamaram já para fazer direto, poderia ter chamado para ver se a voz ainda estava, né? No final de contas, 14 anos depois, e o filme, o segundo filme começa exatamente onde terminou o primeiro, né? Uhum. Eu envelheci 14 anos, a Mulher Elástica não, né? Ela tava lá, né? Ela Sim. tava lá. Então, Ela. assim, eu fiquei muito emocionada quando a tela abriu dentro do estúdio e eu olhei para ela me pareceu ser uma grande amiga, sabe? Uhum. E então, assim, foi emocionante. Não, não teve como, não tive como conter a emoção. E, né, pela oportunidade de poder fazê-la novamente, né? Porque muita coisa podia ter acontecido. Sim. E eu tenho um registro disso pelo meu Instagram, lá na época do filme, 2018, lá tem uma foto que eu fui assistir sozinha no cinema, e depois eu tomei uma margarita, sentei e escrevi o que eu estava sentindo naquele momento, Uhum. né? E minha gratidão, né, para Deus, o universo, para tudo que conspirou a favor de poder dar voz nesse segundo filme também. E Sim. foi um grande desafio, né? Porque a voz do original estava mais grave. A minha também já tinha mais grave na minha voz do que na época que eu fiz. E eu tinha que reproduzir a voz do um. Então, foi um desafio. Mas quando eu olhava para ela na tela, era a voz que me inspirou. Então, assim, a voz automaticamente ia para esse lugar, né? Foi Então, se foi muito encaixando, mágico. né? Eu acho que Foi muito foi mágico. ficando natural pra você, né? Assim, eu acho. Foi bem mágico, bem bacana. E aí é isso. Então, esse ano de 2004 foi um ano que foi uma vitrine para mim, né? Fada Madrinha de Shrek, Mulher Elástica. Até então, é, as pessoas, de quem é essa voz? De quem é? Ah, Márcia Coutinho, Márcia Coutinho. Então, assim, na verdade, esses dois trabalhos, no mesmo ano, carimbaram meu nome na dublagem. A partir Uhum. dali, eu comecei a ser um nome, assim, que visto, já escutado, né? Eu devo muito a esses dois trabalhos. Sim. Você fez um filme também chamado Sing, né? Que acho que você fez Você lembra desse personagem? Sim, Lembra de como sim. foi pra É uma você fazer? personagem pequena, né? Esqueci o nome dela agora, é a Lana. Deixa eu pego aqui pra você. Eu acho que é, não é parecido com esse, esqueci o nome dela. Nana, aqui tá como Nana. Nana, isso, falei Lana, é Nana. É uma personagem boa também, é um trabalho curto, mas muito exigente, ela é muito expressiva, né? E quando eu entrei, esse foi um teste também que eu fiz, e quando eu entrei para fazer esse teste, eu me inspirei na Nádia Carvalho. Em tudo que a Nádia é uma dubladora, assim, uma atriz que eu tinha uma admiração pelas nuances dela, né? Ela não perdia um acento no olhar, no Uhum. gesto, nada. E eu admirava muito isso nela e sempre procurei trazer muito isso para o meu trabalho. Entendi que era
importante trazer isso para o meu trabalho, para eu poder trabalhar as minhas nuances de voz. Ela foi minha grande inspiração para isso. E quando eu vi a Nana, eu vi a Nádia ali, sabe? Eu falei, nossa, ela tem muita coisa que eu não posso perder nada. Então, eu me inspirei muito na Nádia Carvalho. Ela foi uma inspiração para eu fazer esse teste. E passei no teste e amei fazer essa personagem. É um filme bem legal. Eu gosto. É bem legal. Márcia, você fez também muita novela mexicana, né? Então, assim, é mais Fiz. difícil dublar novelas mexicanas do que, sei lá, dublar um filme, uma série, né, que seja em outro idioma. Olha, eu acho, assim, vou te falar, hoje em dia eu não acho. Mas, assim, quando eu comecei a dublar novela mexicana, eu ficava nervosíssima, porque é mais difícil, sim. É mais difícil porque. Por quê? Porque, assim, primeiro, a labial é muito mais articulada, né? Uhum. Eles têm uma maneira de se expressar bem diferente da nossa. Eles têm muito mais energia no corpo para se É muita, expressar. muita Tudo um pouco. empolgação, né? Exatamente. Né? Muito exagero e uma labial que, se, com a língua é muito parecida com a nossa, e a labial é muito marcada, você tem que estar muito junto ali, senão fica aquela novela mexicana que a boca fica um pouco fora, porque as labiais não estão coincidindo. Se a pessoa está falando A, você tem que ter uma sílaba de A. Se ela está falando ó, ela marca muito. Então, não dá para enganar como no inglês, que a boca não é tão articulada, e Uhum. qualquer coisa cabe ali, né? Então, a gente tem que mudar bastante o texto para poder ter uma novela mexicana bem dublada. Se eu olhar e falar, tá falando português, não, essa boca tá combinando. Outra coisa, eles cantam muito para cima, eles terminam tudo muito para cima, né? Tudo é né? E a gente não fala para cima, a nossa terminação é para baixo. A nossa terminação só é para cima quando a gente levanta a mão, né? Fala, você fez isso, né? Você gesticula, você levanta a sobrancelha, a voz vai para cima. Agora, se eu não for Uhum. com o meu corpo, com essa energia toda, a gente termina para baixo. Né? Então, quando ela fala, isso, eu falo, "Ih, ó." Então, assim, você não deixar esse original tão forte, também te levar para a musicalidade da outra língua, também é uma coisa que a gente tem que estar ligado, né? E outra coisa, é tudo isso desse tamanho, que eu tenho que estar de verdade nesse tamanho desse corpo, com essa energia desse corpo, mas numa versão brasileira. Eu não posso também trazer aqueles, senão fica caricato. Então eu tenho que achar daquela energia toda, daquele corpo, daquela expressão, o lugar Uhum. da nossa fala, para eu estar de verdade ali. Nossa, eu vendo você falando, tô imaginando que isso deve ser difícil. E no tempo, assim, digamos, rápido que vocês têm na dublagem pra fazer Exatamente. tudo isso. É. E é isso. Então a versão brasileira é essa, porque na verdade a gente tem que fazer uma transposição do que está ali. Eu não posso entregar como eles estão entregando. Eu tenho que entregar a energia daquele corpo, com os acentos daquele corpo, com a expressão, eu tenho que estar toda naquele corpo. Mas numa verdade nossa, Uhum. não uma verdade deles. E aí que é o grande barato da dublagem, né, Renata? Porque é sempre um desafio, nunca é igual. Nunca é igual. Sim. A gente está sempre sendo desafiado nesse sentido. E aí, esse é o saboroso da coisa, né? Uhum. Então, se você entra no estúdio sabendo, opa, peraí, deixa eu ver aqui, o que que eu tenho que descobrir aqui nessa cena, para eu poder trazer tudo certinho para esse personagem estar falando português. Então, é sempre desafiador e é sempre diferente. Nunca é igual. Eu posso fazer num dia 7 trabalhos, num dia só. Cada personagem vai exigir uma Uma coisa coisa, diferente, né? Um jeito né? diferente de você, né? Ele está no tempo dele, com a criação dele, e eu tenho que observar e me encaixar ali e trazer a nossa verdade, a nossa versão brasileira. Então, eu acho assim que a novela mexicana ela é mais difícil nesse sentido, né? Uhum. Depois que você entende isso, que você pega isso, você pratica, né? Depois de um tempo, já não, hoje em dia eu não sinto diferença é, de dublar um russo, um alemão, um turco, um, assim, isso aqui é mais difícil, isso aqui não. A dificuldade está nessa. Como é que esse povo se comunica?
né? Não é a língua original que vai me, me dizer se é mais difícil ou mais fácil. É como ele se comunica e como eu vou fazer essa transposição para a nossa verdade. É sempre isso que eu tenho que descobrir para trazer a nossa verdade no personagem, né? Uhum. Você também já dirigiu, né? Acho que você hoje, atualmente, você não está dirigindo mais, né, ô Márcia? Não tô. O último projeto que eu dirigi fez 2 anos agora, que foi uma sériezinha que eu dirigi para 6 episódios que eu dirigi para Audio News. É, Uhum. é, e nesse mesmo ano eu tinha dirigido também uma novela para Som de Vera Cruz, junto com minha filha e a Flávia Sadia. Eram 3 diretores na novela. Mas, Ah, que assim, o legal, sua trabalho. filha também é, né, Minha filha diretora. também é dubladora e diretora de dublagem. Ah, que legal. É, Seguiu a carreira, né? é. Então, assim, mas assim, antigamente, durante um tempo, eu dirigi durante 13 anos direto, de segunda a sexta. Eu dirigi direto, dirigi muito tempo na Damon Sound, dirigi na Van Arc, dirigi na Audio News, dirigi na Alcateia e direto. E aí, quando chegou em 2019, eu adoro dirigir, viu? Gosto muito da direção. Mas eu estava um pouco cansada, eu estava precisando descansar um pouco da direção. Uhum. E aí eu demorei, eu fiquei uns 2 anos, igual separação, né? 2 anos pensando se vai separar, se não vai separar. E aí resolvi parar. Mas sinto muita saudade de dirigir. Eu gosto muito do trabalho de direção. Mas Sim. agora eu não estou dirigindo em lugar nenhum, nem assim. Eu acho que nesse momento só se você tem alguma coisa esporádica também, né? Não direto. E aí, assim, você tem hoje, né, os dois lados, tanto o lado como dubladora, né, como diretora. Você acha que, assim, o tempo que você passou na direção te ajudou também enquanto dubladora? Muito, 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 porque eu estava ali dirigindo grandes atores em dublagem, aprendendo com eles, né? Aprendendo e trazendo para mim coisas que eu achava interessantes, soluções deles, que eu falei, olha que interessante, ele observou isso e trouxe isso, que interessante. Então, aprendi muito, muito com grandes dubladores que eu tive a alegria, a oportunidade de conduzir ali o trabalho, né? Eu digo até assim, muitos tomar conta só, né? Porque gênios da dublagem, né? Uhum. Nossa, tive a oportunidade de trabalhar com Orlando Drummond, com Mário Não. Jardim, com Mauro Ramos, eu sempre brinco, Super simpático, tive com ele aqui recentemente. uma graça, né? Nossa, E o ele é um Mauro, amor de pessoa. assim, é ruim se declarar isso assim numa entrevista, mas porque eu admiro muitos dos meus colegas, porque tem muitos dubladores maravilhosos que me Uhum, com tocam certeza. profundamente, né? Mas o Mauro tem uma coisa especial com ele, porque assim, antes de eu conhecer Mauro Ramos, de eu dar nome a quem estava fazendo o personagem, é aquele personagem que eu assisti me emocionava. E aí, quando eu ia buscar quem fez, Mauro Ramos. Aí aquele, eu ainda nem era dubladora. Eu cantava só na dublagem. E aí, nossa, que coisa boa, nossa, que maravilha, quem é? Mauro Ramos, né? Então eu brinco com ele, que ele é meu ídolo da dublagem, porque ele me emocionava muito antes de eu saber que era, de eu reconhecer até que era ele, né? Uhum. E então eu acho ele genial, assim, é, ter o Mauro dentro do estúdio, vendo ele trabalhar, a seriedade dele, assim, né? A forma como ele conduz, né? A gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo que lugar que você quer, como é que você quer trazer o teu trabalho. Então você vai ganhando dessas pessoas, você vai se inspirando e trazendo algumas coisas dela, não imitando, mas trazendo para o que você acredita que é ser um bom profissional, né? Uhum. Então eu trabalhei com muita gente, com muita gente. Eu não ficava nervosa, assim, de, sei lá, vamos botar aqui como você citou, de dirigir, por exemplo, um Mauro Ramos da vida. Ficava, claro, mas ele assim, sempre foi muito gentil, né? E eu sempre me coloquei numa. E assim, como diretor, independente de quem tivesse ali, eu sempre fui muito aberta. Eu sabia, assistia o filme, sabia o que tinha que ser, entendia,
mas eu estava aberta para receber o que o dublador tinha para me dar. E se o que ele tivesse para me dar fosse um pouco diferente do que eu assimilei, mas para o resultado fosse grandioso, era o que estava valendo, né? Uhum. Então essas pessoas que tinham muito mais estrada que eu, entravam dentro do estúdio, eu simplesmente deixava elas trabalhando. E eu só, e eu assim, entrava com a direção quando eu tinha que interferir em alguma coisa pelo conhecimento que eu tinha do trabalho que eles não tinham, porque eles não assistiram, e eu assistia, né? Uhum. Então, assim, mas eram pessoas que sempre precisavam, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Sim. Então ficava, mas sempre recebi um carinho muito grande de todo mundo, é, que também eu acho que via a minha seriedade, via que eu entrava dentro do estúdio também, preparada, né, estudada, né, estudei para estar aqui, né, Uhum. assistir, e sei o que está acontecendo, para dar suporte para quem estava ali, então as pessoas também me respeitavam e eram carinhosas comigo, né? Que legal. Então, assim, tive um enfrentamento ou outro que às vezes tem, né? É, mas que foi dissolvido também, às vezes num primeiro momento, daqui a pouco a pessoa, não, peraí. E sempre foi, mas ficava. Primeiro que eu fui dirigir Júlio Chaves, que era um anjo, um amor de pessoa, né? Eu mesmo questionei quem sou eu para dirigir o Júlio Chaves, né? Mas, mas assim, aí acabava sendo um trabalho em equipe muito grande, porque eu dava abertura para eles davam abertura para mim, e o nosso foco era num bom resultado. Então, foram anos assim maravilhosos. Aprendi muito, Renata, muito. Eu digo assim, se o curso de dublagem te prepara para ser um dublador, a, quando você começa a dublar, você tem eu diria que você tem uma pós-graduação em dublagem, porque você começa a acertar as coisas mesmo, a se entender nos primeiros anos como dubladora, né? Uhum. E depois, se você tem a oportunidade de dirigir, é como se fosse uma especialização em dublagem. E dando aula é uma outra, é como se fosse, dando aula é um doutorado, porque tudo que você vai oferecer para o seu aluno, você está se revendo, você também está polindo o seu trabalho. Então, não para, né? Eu acho que o aprendizado ele não para. Uhum. Verdade. Bom, e antes da gente encerrar, né, Márcia, esse nosso papo, como você acabou de citar, você, enquanto professora, né, que hoje você, né, dá aula de dublagem e tudo mais, o que que você deixaria, assim, para quem, de conselho mesmo, para quem está começando na dublagem, para quem quer iniciar nessa carreira, né? O que que você tem, assim, a dizer, né, para essas pessoas? Bom, eu tenho a dizer assim, que tem que ter humildade e perseverança, porque a dublagem não é uma arte fácil, né? E a gente precisa de bastante tempo para poder realizar, e está sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre Uhum. corrigindo alguma coisa, né? Então, não terem essa pressa de, ai, tô louco para dublar, tô louco para fazer um trabalho, né? Tem a pressa de se construir como ator em dublagem. É, não digo nem pressa, tenha foco nisso, né? Tenha foco em se construir como ator em dublagem, porque a dublagem, muito mais do que só um acesso que ela dá para as pessoas, que já é uma coisa muito grandiosa, o acesso que ela dá de uma obra Uhum. estrangeira, né? Ela vem para transformar, ela vem para tocar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver de verdade no personagem. Então não tenham pressa, tenham paciência e humildade sempre, porque é na humildade que a gente não estaciona, que a Uhum. gente entende que a gente está ali como um canal para alguma coisa muito maior aí nesse mundo, né? Acaba sendo uma troca. Através da arte, a gente chega nas pessoas, a arte eu acho que está aqui para ajudar a gente nessa experiência nossa aqui no mundo, né? Para Uhum. superar coisas, para ajudar a superar. Ela vem com brilho, ela vem com
emoção, ela vem com ajustes. Então, eu acho que o artista, ele tem que entender que quando ele está nesse lugar de, de, dessa missão no mundo, ele é só um canal. Então, ele, Uhum. ele tem que ter essa humildade. Ele não pode achar que isso está nele, né? É claro que a gente quer fazer bem feito. É claro que eu quero, como eu falei para você agora há pouco, eu gosto muito desse trabalho que eu fiz. É claro que eu gosto. E quero gostar de todos. Mas não com essa coisa, nossa, olha como eu sou maravilhosa, né? Aham. Mas é, não é esse o lugar, porque isso daí é alguma coisa que veio na minha alma e que eu tô tendo a oportunidade tive a oportunidade de me encontrar com a dublagem e tenho a oportunidade de fazer trabalhos que eu acho que é, são leais com tudo que eu acredito, assim, são verdadeiros, Uhum. né? Então, eu acho que é essa busca que quem quer começar tem que ter. Não essa vontade de ter o nome nos créditos, ou essa vontade de, ai, tá minha voz tá ali naquela produção. Como é que a sua voz está ali naquela produção? Isso requer tempo para construir humildade e perseverança. Porque hoje, infelizmente, a gente tá no mundo que as pessoas querem tudo, as coisas muito rápido, né, As Márcia? pessoas Tudo querem muito pra ontem. sucesso, É. querem sucesso, querem. É isso, sabe? Traz para ela, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? E ela é muito maior que isso. É claro que eu fiz. É muito legal você sentar numa sala de cinema e a tua voz surgir ali no personagem. É muito legal, gente. O filme acaba, você fica ali 10 minutos esperando os créditos aparecer para ver o seu nome. Pra ver o seu nome ali. É legal, eu não estou desmerecendo isso. É legal. Mas isso faz parte de tudo isso. Né? Uhum. Construa a coisa bacana, construa que esse outro lado vem, né? Ele vem junto, ele é um laçarotezinho bacana no meio disso Sim, tudo. sim. Bom, Márcia, a gente está chegando ao final. Eu queria mais uma vez te agradecer. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. E agora eu deixo um espaço para você, né, se despedir do pessoal, quiser divulgar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Tá bom, quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui, né? Essa conversa maravilhosa com a Renata. Você é ótimo, Renata. Conversar contigo é ótimo. Obrigada. E Se souber o quanto que eu fico nervosa, eu nem te conto. mas nem parece. E olha, e você sabe conduzir bem, muito bom, muito bom. Um papo bom. Então, eu quero agradecer quem está com a gente, quem está assistindo com a gente, escutando, né? Essa conversa. É sempre muito bom falar de dublagem, muito bom poder tocar, lembrar, né, da minha caminhada, é, e contar a história para vocês, para quem gosta de ouvir. É, agradecer o carinho, né, que eu recebo do público. Isso para mim não tem preço, né? Eu até falei de evento, adoro quando eu vou em evento, que é muito especial. Às vezes eu vou numa cidade que eu nunca fui e quando eu piso ali as pessoas me conhecem por causa da dublagem. E falam comigo, o olhar tem um carinho, tem um amor, que eu venho assim, é, nossa, eu venho assim com a minha alma cheia de brilho depois de um evento. Então, assim, que é o contato que eu tenho com as pessoas que falam comigo, às vezes, no Instagram. Então, assim, receber esse carinho do público, né, Uhum. através do meu trabalho, que é uma coisa que eu amo, através da dublagem, que é uma coisa que eu acredito, dessa forma especial como ela chega, eu só tenho a agradecer a todos vocês, né, a divulgação, quanto que o nosso trabalho é divulgado através de vocês. Te agradeço também, Renata, que esse papo nosso aqui, você está divulgando o nosso trabalho. Muito grata por isso, né? É, então, agradeço demais esse carinho, porque é maravilhoso a gente receber isso. Isso não tem, sabe? Muda o dia da gente, às vezes, sabe? Então, Uhum. é muito maravilhoso. E não vem para um lugar do ego, vem para o lugar do coração, da realização. E de dizer assim, que bom, tá dando certo, né? Sim. Então, sou muito grata por isso. E assim, é, na minha rede social, o que eu uso mais assim, para contato com, com os fãs é o Instagram, né?
é Márcia Coutinho Oficial. Quem quiser, quem quiser me seguir, ali eu posto sobre dublagem, eu posto sobre a Márcia. A Márcia gateira, é a Márcia Me que identifico. se encanta com alguma coisa e coloca ali para poder dividir com as pessoas. Então, quem quiser me seguir, estou lá no Instagram, quem quiser falar comigo. Às vezes, como eu falei, sou um pouco dispersa, às vezes a pessoa vai falar, nossa, a Márcia nem me respondeu, mas é por uma série de questões, nunca é por não querer responder. Acho é, mágico, essencial essa troca, né, que a gente pode ter hoje em dia através da internet. Tá bom? É isso, pessoal. Bom, espero que vocês gostem. Siga ela lá no Instagram, perfil bem legal. E é isso aí, gente. Beijos e até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada.